Vamos lá agora as questõezinhas de Química, as 8 questões de Química da Unifipo 2026. Amostras de um meteorito apresentaram a composição isotópica do elemento crômio, diferente da encontrada no planeta Terra. Uma análise por instrumento dessa amostra indicou que a massa molar do elemento é igual a 52,4U e a presença de 3 isótopos do elemento, sendo que os isótopos 50 e 52 apresentaram respectivamente 5% e 70% do total de átomos de crômio. O número de massa do terceiro isótopo, vamos lá. Isso aqui não é uma questão de química, isso é uma questão de matemática, de média. Então vamos lá. Então 50, que é o número da massa aqui, vezes 5%, que é o tanto que tem, mais o de massa 52, que é 70%, mais os 25% que sobrou do x que eu quero saber. Tudo isso eu divido por 100%, é 52,4. Então, a gente fazendo essa conta, 50 vezes 5, 250, mais 52 vezes, vamos lá, 52, vamos fazer aqui no cantinho mesmo, 52 vezes 7, 14 e 1, 7 vezes 5, 33, 364. Então, 364 aqui, mais 25x é igual a 2 zeros, 2 zeros, 5, 2, 4 mais 1 zero. Somando tudo isso, 250 com 364, dá um total de... Ah, não, é zero, viu? Aqui, tem um zero a mais que eu esqueci. Então, somando tudo isso, dá 3.890, ok? Mais 25x é igual a 5.240. Nesse caso, descubro que meus 25x é igual a 1.350, passando 3.890 subtraindo, o x vai ser 1.350 dividido por 25. Nessa continha vai dar um total de 54, que eu não estou preocupado com a matemática, eu estou prestando com a química da coisa. Beleza? É uma média. Lembrando que o radioisótopo a gente encontra lá 52,4. Como que ele pode dar vida a 4? Porque tem isótopos que tem massa 50, massa 52, massa 54 em suas proporções. Vamos lá. A extração de compostos orgânicos presentes em plantas pode ser feita por meio de um processo chamado extração ácido-base. Ok. A figura representa a sequência das etapas realizadas para a extração de um ácido gráfico composto apolar presente na casca tangerina. Então, aqui ele está mostrando a remoção da casca da fruta, a gente tritura, adiciona hidróxido de sódio e aquece, depois a gente filtra, centrifuga para decantar, adiciona o ácido clorídrico, extração do sorvete orgânico, evapora o sorvete orgânico e armazena o ácido graxo, que é extremamente apolar. A transformação do ácido graxo em composto mais solúvel em água ocorre em que etapa? Em que situação que o ácido graxo, lembrando o que é um ácido graxo, é um ácido carboxílico de cadeia longa. Então aqui ó, isso é um ácido graxo. Olha aqui ele vem o C, dupla O, OH. Isso é um ácido carboxílico de cadeia longa, parte apolar e a parte polar. Em que situação que a gente vai encontrar uma situação que ele vai estar deixando cada vez mais polar, mais solúvel em água? Olha só, gente, é quando a gente adiciona uma base. Por que numa base? Olha a transformação que ocorre só nessa partezinha. Então aqui a gente tem toda a parte da cadeia carbônica e aqui a gente forma o que? Ó, C dupla O, O menos, junta com Na mais. Isso aqui a gente forma um sal. É um sal de ácido graxo, um sal de ácido carboxílico. E esse aqui é a interação entre o Na mais com a água. Ele tem uma interação chamada de íon dipolo, mais forte que ponte de hidrogênio. Consequentemente, deixa ele com caráter cada vez mais polar. Consequentemente, então, é a adição de a base, no caso o NaOH, beleza? E se a gente adicionasse HCl, diminuiria cada vez mais, deixaria ele cada vez mais polar, beleza? 58. A alquimia, precursora da química moderna, era praticada por pensadores e estudiosos que buscavam a compreensão dos fenômenos físicos e químicos por meio de observações da natureza e pela realização de experimentos baseados muitas vezes em crenças filosófico-místicas.
Os alquimistas acreditavam que em outras coisas que seria possível transformar os metais comuns em ouro, um processo chamado de transmutação. Beleza, coisa que a gente sabe que não tem como fazer. Esse processo, no entanto, nunca foi realizado porque nenhum alquimista, porque a transmutação depende do quê? Gente, se a gente quer mudar um elemento em outro, a gente tem que modificar o número de prótons, ou seja, o seu número atômico, coisa que não tem como fazer. Então é a da alteração do número de prótons elementos, que só ocorre em reações nucleares, emissão de partículas alfa, emissão de partículas beta, e por aí vai. Metilmercúrio é uma espécie mais tóxica do mercúrio sendo formado no ambiente quando íons mercúrio mais 2 são adicionados ao metano por ação de bactérias. Sintomas neurológicos como formigamento, dificuldade de coordenação motora e tremores começaram a aparecer, em geral, quando o nível de metilmercúrio no sangue apresenta concentração de 0,5 microgramas por litro. Então é 0,5 microgramas por litro não, né? Por ml. Considerando o indivíduo adulto que apresenta em média 5 litros de sangue no organismo, os primeiros sintomas de contaminação começam a existir em sua corrente sanguínea uma massa de metilmercúrio em miligramas. Então vamos lá. Então a gente tem que fazer sucessivas transformações. Então a gente tem 0,5 microgramas por ml. Beleza, 1 ml. Só que olha só, isso ele quer em 5 mil litros. Então aqui 5 mil litros, não, 5 mil ml. Logo, se eu multipliquei aqui vezes 5 vezes 10 a terceira, obrigatoriamente aqui eu também multiplico 5 vezes 10 a terceira. Aqui vai ficar então 2,5 vezes 10 a terceira microgramas. Então, por enquanto está sobre 5 litros, só que eu tenho que tirar o micro para mi. E como que eu tiro o micro para mi? 5 litros, eu deixo em miligrama, lembrando que mili é 10, eu vou trocar até a cor. Mili é 10 a terceira, e o menos 3, né? E o micro é 10 a menos 6. Logo, eu tenho que fazer 2,5 vezes 10 a terceira, vezes um 10 a menos 3. Corta e corta, sobrou então 2,5. Resposta, 2,5 miligramas para cada 5 litros do sangue. Muito bom. Um experimento didático envolve a reação entre os íons persulfato e iodeto, conforme a equação química. Beleza. A massa mínima de iodeto em gramas necessária para consumir todo o persulfato, ou seja, ele vai falar de iodeto do persulfato aqui, existente em 100 ml de solução de concentração 0,2 mol por litro. Então a gente vai pensando no persulfato junto com 2 iodeto. Vamos lá. O que a gente pode tirar daqui? Ele tem a concentração, então, solução 0,2 mol. Mas peraí, vamos lá. 1 mol reage com 2 mols disso aqui. Isso dá 2 vezes 127 gramas. Então a gente coloca mol embaixo de mol, grama embaixo de grama. Só que ele deu 0,2 mols por 100 ml. Então a gente tem que tirar um pouquinho mais ainda. Então é 0,02 mols que tem. Se isso é tudo em litro, em 100 ml a gente come mais um zero. E X é o que eu quero saber em gramas. Então vamos lá. Então vai ficar aqui 127 vezes 2 elevado a 10 a menos 2. Quanto que vai ser isso aqui? Vamos lá. 127 vezes 4. 4 vezes 7, 28, sobre 2. 4 vezes 2, 8. Com 2, 10. 4 vezes 1, 4, 5. Então dá 508, corta 2 zeros. 1, 2, 5,08. Alternativa D, gramas formadas. Lembra de fazer a regrinha de 3, mol embaixo de mol, grama embaixo de grama. A amônia, quando presente em corpos hídricos, como rios, lagos, aquíferos, oceanos, em condições aeróbicas, sofre oxidação por bactérias presentes nesses corpos d'água. Esse processo de oxidação leva à formação de íons nitrato como produto final, envolvendo a maior variação de número de oxidação que o elemento nitrogênio pode sofrer. Nesse processo, quanto que é o valor do número de oxidação? Ele não precisava falar nem a fórmula da amônia nem do nitrato, já teríamos que saber. Então temos a nossa querida amônia, que vai ser convertida em nitrato. Vamos lá. O H a gente sempre sabe, o H é mais 1, só que como 3, aqui em cima fica mais 3. Logo, o nitrogênio tem que ser menos 3.
Mesma situação de lá. O oxigênio, nós todos já sabemos que é menos 2. Família dos calcogênios, 6A. Se eu tenho 3, é menos 6. Agora, que número que eu coloco aqui? Com menos 6, que dá menos 1, é mais 5. Então, o nitrogênio ele varia de menos 3 para 5, variou 8 unidades. Então, o número de NOx variou em 8 unidades. Bem tranquilas as questões também, beleza? Em sequência, olha aqui que legal, uma questãozinha de entalpia. Vamos lá. A glicose participa de dois fenômenos importantes e a fermentação alcoólica e a respiração celular. Na fermentação alcoólica, produz o etanol, um biocombustível importante para a economia brasileira, e na respiração celular, os produtos são dióxido de carbono e água. Os diagramas a seguir apresentam as variações de entalpia envolvidas na fermentação alcoólica. Beleza. Então ele mostra aqui, ele fala que a combustão completa do etanol é essa, e ele quer saber a entalpia de combustão do etanol. Então ele quer saber a entalpia dessa equação. Então a gente tem que montar essa equação a partir dessas que eles nos deram. Como que vai ficar? Vamos lá. Vamos reescrever tudo que está no gráfico, vamos reescrever como se fosse em linha. Então temos aqui a glicose. A glicose eu vou colocar como se fosse um G, para não ficar escrevendo muito. Glicose. Glicose, ela vai ser convertida em 2 etanol, né? Que o etanol é C2H6O, vou colocar o E de etanol, tá? 2 etanol mais 2 gás carbônico, beleza? Isso tudo dá uma diferença de 1341 menos 1273. Então ele dá um ΔH de menos 68 kJ por mol. Beleza? É isso que ele falou. É um menos 341 menos isso aqui. Menos com menos dá mais, por isso que é menos 68. Segunda, da respiração celular. Então vamos lá, temos a glicose, como ele bem falou, mais 6O2. Isso vai ser convertido em 6CO2 mais 6 águas. Mesmo esquema de a gente achar esse ΔH de formação. É o menos 4.077 menos 1.273. Menos com menos é mais, então aqui a gente pode fazer essa subtração. Como eu já havia feito anteriormente, já vou colocar direto. É menos 2.804 kJ por mol. Beleza? Agora a gente tem que formular tudo isso que a gente escreveu nessa equação. Primeira, a gente tem que eliminar a glicose, porque aqui na equação só temos etanol. Para a gente eliminar a glicose, a gente inverte uma das equações. E olha que interessante, a gente vai ter que inverter qual equação? Já que o etanol ele tem que ficar também para o outro lado, a gente inverte a primeira. Então vamos reescrever a primeira para ver como é que fica. Fica 2 etanol mais o 2CO2, que vai formar a glicose, e o H dele vai ser, a gente inverte agora, era de menos 68, agora ele é mais 68. Seguindo a demais, a glicose mais 6O2, do jeito que tá a mesma coisa, beleza? Mais 6 águas e o H mantém menos 2.804. Agora ficou fácil, por quê? Se eu tenho glicose de um lado e glicose do outro, eu corto. Se eu tenho CO2 de um lado, eu corto com o outro, sobrando 4, eu corto. E a gente somando essas duas equações, como que fica? 2 etanol mais 6 oxigênio que tem desse lado. Do outro lado, 4 gás carbônico mais 6 águas. E a gente soma os 2 Hs. Menos 268 com 4, soma com 68. Nesse caso, a gente tem menos 2.736. Mas olha que interessante com a equação, está tudo pelo dobro. 2 etanol, 6O2, 4 gás carbônico e 6 água. Se tudo é o dobro, eu tenho que fazer com a equação, dividir por 2. Se eu divido por 2, eu acho a equação. E eu tenho que fazer com isso aqui também, o ΔH dividir por 2. Então fica 2,736, eu sei que é negativo, divide por 2. 1 abaixo 0, 7, 3, sobra 1, abaixo 3, 6, sobra 1, abaixo 6, 8. Isso é negativo, 1.368 é a formação. Ótima questão. 63. O lançamento de esgotos em corpos d'água podem provocar variação na quantidade de oxigênio dissolvido na água.
dependendo do pH da temperatura do sistema. A presença de íons H mais oxigênio molecular na água provoca o estabelecimento do equilíbrio relacionado pela equação. Então aqui ele mostra o oxigênio, quando ele reage com o hidrogênio, entra no equilíbrio com água e ele aumenta o ΔH. Uma indústria de alimentos, ao monitorar os esgotos que seria lançado em um rio, verificou que a concentração dos íons H mais nesse esgoto estava muito elevada, ou seja, está ficando ácido, o que produziria a diminuição do oxigênio dissolvido na água pelo valores abaixo do limite de legislação, indicando que necessidade de corretiva para o controle de acidez do esgoto. Nessa situação, uma substância que pode ser adicionada ao esgoto para garantir a concentração de H+, se manter dentro dos limites ou seja, se eu vou diminuir a acidez, eu tenho que adicionar o quê? Um OH- para reagir com o hidrogênio formando água diminuindo a acidez. Para eu liberar muito OH-, preciso de uma base forte. Então, quando eu coloco, por exemplo, o Na2SO4 na água, eu vou juntar com a água. Então, fica NaOH mais H2SO4. Uma base e um ácido. Opa, aqui ficou uma base forte. Então, se é uma base forte, essa alternativa. Errado. Por que que está errado? Lembra que ele também forma um ácido forte. Vai se autoneutralizar. Consequentemente, eu preciso de uma base forte e um ácido que seja fraco. E a alternativa que nos dá essa oportunidade é o bicarbonato de sódio. Porque quando eu coloco ele na água, ele também vai formar um NaOH, que é uma base muito forte. E ele forma o H2CO3, que é um ácido extremamente fraco e volátil, que é o ácido carbônico. Então, o certo é o bicarbonato de sódio. NaCl, base forte, ácido forte. NH4Cl, base fraca, ácido forte. E aqui no o sulfato de amônio, base fraca, ácido forte. Boa questão. Vamos lá, questãozinha de pilha, bem rápido, direta. Olha como vai ser bem objetiva. Baterias de lítio-cloreto de etionila, o LiSoCl2, são muito utilizados na alimentação de equipamentos militares e aeroespaciais, devido à alta densidade de energia e de potência que elas fornecem. Operam uma faixa de temperatura bastante grande, de menos 54 graus Celsius a 120 graus Celsius, sem perda de suas propriedades, e garantem uma das maiores DDP para esse tipo de dispositivo. Considere as equações de redução a seguir. Então ele está mostrando o lítio e ele está mostrando aqui também a do SOCl2. Antes de ler a questão, se o elétron está do lado esquerdo, olha o que está acontecendo com o NOx, mais para zero. Então essas são semi-reações de redução. Olha que interessante. Se essa é de redução, quem é aquele que vai reduzir? Obrigatoriamente vai ser esse aqui de baixo, porque ele tem um valor de redução melhor. Consequentemente, quem que vai oxidar vai ser o lítio. E a gente tem que inverter o potencial para a gente saber o valor, que é mais 305. Aqui eu acredito que ele vai pedir a DDP. Então, como que eu acho a DDP total? É somar os maiores valores de cada um. Maior da redução, mais 0,55, mais o maior da oxidação, 305. Logo, a DDP é de 3,6 volts, 3,60. Vamos ver a pergunta. Com base nos potenciais de redução, ele já falou, né? Fornecidos, é o elemento que sofre oxidação. Quem sofre oxidação vai ser nosso queridíssimo lítio, beleza? Que eu falei em azul. E a DDP fornecida, 3,6. Lítio, 3,6. Alternativa E. Questãozinha de pilha tem que estar tranquila, pessoal. 65. Uma empresa especializada na produção de radioisótopos para uso na medicina produziu em mesmo dia massas iguais de samário 153, meia-vida 48 horas, e diodo 131, meia-vida de 8 dias. Após 16 dias, qual que é a razão entre as massas de cada um? Então vamos lá, vamos pegar por porcentagem. Ou vamos pegar o número 100 que vai ficar mais fácil. Só que olha só que interessante, como são 16 dias e aqui é 48 horas, ou seja, a gente está falando de 2 dias, são sucessivas transformações. Então eu vou colocar um número bem maior para ficar fácil. Vou pegar, por exemplo, o 800. 800 aqui no samário e 800 no iodo. Vamos ver primeiro o iodo. O iodo, 8 dias. Então ele tem duas transformações. Ele tem então uma meia-vida, cai para 400, e ele tem a segunda meia-vida, que cai para 200 a massa de iodo que vai ter. São 8 dias? 8 dias mais 8, 16. Perfeito. E no samário?
é de 48 horas, é de 2 em 2 dias. Então vamos lá, ele vai sofrer então 1, 2, 4, 6, 8. Vamos lá, vamos fazer um de cada vez, para não ficar confuso. Vamos lá, 800, ele vai para 400, passou 2 dias. 400, ele foi para 200, passou 4 dias, mais 2. De 200, ele passou para 100, mais 2 dias, foi para 6. De 50, ele foi, 100, ele foi para 50, passou mais 2 dias, já foram 8. 50, ele passou para 25, ou seja, passou 10 dias. 25, ele passou para 12,5, ou seja, 12 dias. 12,5 para 6,25, ele passou mais 2 dias, 14. E de 6,5 para 3,75, passou os 16 dias. Razão entre a massa do iodo e a do samário. Então, é 200 dividido por 3,75. Dividindo por 5, vai ficar, então, dividindo por 5 em cima, dividindo por 5 embaixo. Vai ficar 40, deixa eu ver se está certo isso aqui. Então, 48 horas, 16 dias. 2 dias, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 dias, está certo. 200 por, vamos dividir então tudo por 5. 200 por 5 dá 40. 3,75 por 5, vamos lá. 37, sobra, são 7 então, abaixa 2. E aqui, vírgula, abaixo 5, 5. Mas como tem uma vírgula, é 0,75. Então, 40 por 0,75. 40, então, é 75 vezes 10 a menos 2. Então, eu subo esse 10 ao quadrado por 75. Então, vai ficar aqui nesse caso 400 por 75. Beleza? 400 por 70, 400 não, é 4.000 por 75. 4.000 por 75, vou dividir por 5, dá 15 e aqui dá 800. Divido por 5 de novo, 3 por 160 por 6, por 5 dá 160 por 3, dá 5. Opa, alguma coisa eu fiz errado, não tem valor 5. A resposta eu sei que é 64, então alguma conta eu errei aqui. Vamos lá. 400 dividido 75 por 15. Vamos fazer a conta brutalmente? 200 por 3,75. Vamos fazer brutalmente. 200 dividido por 3, 175. Eu dou 2 zeros. 375 para 2.000 dá 6. A resposta aqui vai dar 64. Então, só para saber que a resposta aqui dá 64, eu fiz as sucessivas energia. 800, 400, 200, 100, 50, 25, 12.625, 375. Beleza. Essa alternativa, a 64, quando ele passa de 2 em 2 dias, o samário. Perfeito. 66. Uma das grandes dúvidas sobre a origem da vida na Terra pode estar mais próxima de uma resposta. Se as moléculas importantes para o organismo existem em versões espelhadas ou especulares, como se fosse a mão direita e a mão esquerda, por que as células serão apenas uma dessas versões? Mais impressionante, a mesma escolha vale para todos os organismos, que usam a versão da mão direita para açúcares, ou seja, a D-ribose, e a esquerda de aminoácidos, como se fosse o L de levógiro. O excerto, que as membranas celulares selecionam isômeros ópticos específicos, ou seja, selecionam moléculas iguais, por serem uma imagem especular da outra, que não tem a mesma facilidade de acessar o interior das células. De acordo com o excerto, a molécula que contato com a membrana celular, acesso ao interior de uma célula de sua forma levógera é... Vamos lá, o que ele está dizendo? Destrógeno levógero, a gente está falando do carbono assimétrico, ou seja, a gente está falando do carbono quiral, que tem 4 ligantes diferentes. Ele pode se dispor do lado direito ou do lado esquerdo. Lado direito, seria dos açúcares, lado direito. Lado esquerdo, que é o levógero, então o destrógeno era para a direita, levógero para a esquerda, que é mais comumente ligado associados. Aminoácido, consequentemente, na forma do levógero tem que ter um aminoácido. Então vamos ver qual a alternativa aqui, temos um aminoácido. Isso aqui não é um aminoácido, por mais que ele tenha um grupo amônia e ácido carboxílico, mas ele tem que estar no mesmo carbono, que é onde o pessoal mais assinalou. Isso aqui é uma ureia, não é a alternativa certa. Isso aqui é uma molécula de monossacarídeo,
Tá errada também. Olha, D, ácido carboxílico, amina, aminoácido, tudo no mesmo carbono. Isso aqui é um aminoácido, é a alternativa certa. E a E, o que ele está mostrando aqui? Essa E aqui, nossa, essa E aqui faz muito tempo que eu não vejo. Essa aqui é a vitamina A, é o famoso retinol, beleza? Esse é o famoso retinol. Ele é um álcool, né? Porque ele termina com ol aqui. Então a alternativa certa é a D, e o pessoal, muita gente confundiu com a A, que é o que faz parte. Essas foram as questõezinhas de química. Curtam aí a página, foram boas questões aqui, conseguimos fazer todas elas.